Alô, amigos do Agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você aqui no Canal Rural, canal do Criador. E só lembra você que todas as entrevistas na íntegra estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. A cada semana um convidado especial, sempre falando de assuntos pertinentes ao agronegócio, mas dessa vez trazemos alguém que eu quero saber qual é a ligação dele com o agronegócio. Mas é sobre o mercado financeiro. Tá aqui hoje comigo o Walter Maciel, ele que é o CEO da AZ Quest, uma empresa do investimento que tem um braço do agro, mas ele vai falar sobre isso aí. Primeiro, obrigado pela sua correria de estar aqui, viu? Obrigado a você, Rafa. Um prazer estar aqui com você, uma lenda, pô. Que isso. E pra gente é uma mega oportunidade de poder contar um pouco do nosso negócio, trocar um papo com você, falar sobre o Brasil. A gente precisa começar a fazer o Agro 360 lá fora, onde a gente tá batendo papo, tomando um cafezinho, porque já tomou o boné que era pra entregar aqui na presença, já tá na cabeça, já tô trazendo ele mais pro agro aqui. Já tomei o tereré, né? Gostou? Muito. Tomou um tereré aqui agora há pouco. Eu vou dizer que o chimarrão... Eu sou carioca, né? Uhum. Então, carioca que mora em São Paulo há mais de 30 anos, mas aquele chimarrão quente não me desce. Mas o tereré eu adorei, pô. Parece o nosso mate com limão. Exatamente. Bom, vamos lá, Walter, falar um pouquinho da tua história. Bom, você falou já carioca, mas qual a ligação sua do agronegócio lá atrás de criança? Tem alguma ligação ou não? Tem sim. Bom, eu sou carioca, formado em economia pela PUC do Rio, mudei para São Paulo em 91, minha carreira inteira no mercado financeiro, mas quando eu era criança, minha família tinha fazenda, era um pool, né? Os meus 3 tios e mais meu pai, e a gente tinha uma fazenda em Angra dos Reis. Ali perto de Rio Claro, Lídice, Mata Fechada, e eu era acostumado a acordar cedo de manhã, férias só. Lavar os cavalos, arrear o cavalo, dar comida para a vaca, para o porco. E infelizmente meu pai morreu, eu era muito jovem, eu tinha 12 anos, essa história se interrompeu, mas para mim é uma paixão, né? Não posso dizer que eu sou uma pessoa do meio do ramo, não sou de jeito nenhum, mas tenho adoração, né? Então, mas vamos falar sobre mercado financeiro hoje, muita coisa sobre perspectiva, essas dúvidas que a gente estamos tendo hoje em relação a muitas questões dentro da economia do país, e vamos falar do que isso pode refletir dentro do agronegócio. Mas você veio para o mercado financeiro e trabalhando no setor do mercado financeiro, nada de agro, então? Não, eu vim primeiro para o Banco Safra, em 91, já fui fazer trading, operava, né? Ativos no exterior, era uma carteira lá fora. Isso foi legal porque em 91 era raro bancos brasileiros terem muita exposição em ativos no exterior, então você tinha que estudar e aprender muito. Depois fui fazer uma parte de bolsa, de renda variável, e em 95 eu fui chamado pelo Banco Garantia. Você pegou a virada do Plano Real ali, então Peguei... você estava diretamente operando no mercado financeiro. Eu posso dizer que eu entrei ainda no finalzinho do Brasil arcaico e no começo do Brasil moderno, né? E quando fui para o Banco Garantia, tinha sido o segundo convite, eu falei, bom, não vou fazer um terceiro, a hora de ir agora. E aí foi o lugar onde realmente eu me desenvolvi. Era um banco super agressivo, poucas pessoas, super meritocrático, fez, recebeu, não fez... abraço a Deus, e lá no banco eu me desenvolvi muito e já fui para uma área mais comercial. Eu era responsável pelas vendas ali da corretora do banco. E depois, em 2006, eu me associei a Quest Investimentos, que hoje virou a AZ Quest, faz parte de um grupo grande italiano chamado Azimut, por isso o AZ Quest. Quando eu entrei, tinha 200 milhões de reais sob gestão e hoje nós temos 24 bi sob gestão em mais de 10 estratégias. Já estamos com 23 anos de história, temos mais de 180 mil cotistas nos nossos fundos e, graças a Deus, ao longo de todos esses 23 anos, nunca tivemos um apontamento da CVM, um problema. A gente tem produtos que entregam um retorno muito consistente. E faz um pouco mais de um ano que nós lançamos o nosso primeiro fundo agro. Nós já temos hoje mais de R$1 bilhão em fundos agro. E aí eu acho que me reaproximei demais do setor, né? Em que setor do agro vocês estão colocando esse investimento? Olha, a gente preferiu por uma questão de estratégia, né? Você tem que entregar para o teu investidor rentabilidade consistente, sem susto. E a gente sabe que o agro no Brasil, primeiro, né? Já começando a fazer um paralelo, eu não sei se todo mundo tem isso de cabeça. Nos últimos 10 anos, o agro cresceu 170%. 170 nos últimos 10 anos. E anos. a economia brasileira cresceu 3%. Então, assim, são 2 países, né?
Tem um Fórmula 1 andando e tem um Fusquinha com um motor meio avariado aqui do outro lado. Esperamos que isso mude. Eu estou até otimista em relação a isso. Mas, assim, o agro realmente transformou e carregou nas costas a economia brasileira. E nós resolvemos montar um fundo que está em cima, principalmente do antes da porteira e depois da porteira. Então, assim, beneficiamento, fertilizantes, indústrias de vasilhames. A gente fugiu um pouco daquela coisa tradicional de financiar o pequeno produtor ou financiar, comprar terra. Faz também ou não faz isso? Não, nós fugimos dessa tese. Saiu totalmente. Nós entramos nas indústrias que têm mais governança. Sim. Então, assim, quando a gente entra numa empresa, a gente sempre pensa o seguinte: essa empresa vai ganhar dinheiro com o dinheiro que a gente está colocando, então a gente ajuda a empresa a ter mais governança, quando precisa coloca um diretor financeiro, ou ajuda a montar um conselho de executivos que possam ajudar a empresa a dar o próximo passo. A gente tem uma preocupação muito grande em não só financiar e receber o fruto desse financiamento, né? O dividendo, o juro. A gente quer ajudar a empresa a se desenvolver, a se fortalecer. Quando eu falei aqui na abertura que, poxa, você não é o cara da bota que tá ali pisando na terra todo dia, foi até uma audácia da minha parte, peço desculpa se fui indelicado. Mas é absoluta verdade. Mas eu quero fazer uma pergunta bem assim, polêmica. Você, Walter da cidade de trás da mesa, que começou a mexer com investimentos do agronegócio há um ano atrás, qual era a sua visão do agronegócio brasileiro até então, tirando a questão de valorizar o crescimento? Mas o que vocês viam do agronegócio? Como você vê o agronegócio, o Walter da cidade? Não, primeiro eu já acompanhava o impulso que o agro vinha dando, sustentando a economia nacional. Segundo, o agro brasileiro chegou num ponto, e a gente vai falar aqui, pessoal, isso é muito o jeito que eu penso, tá? O viés ideológico a gente deixa fora do escritório. Boa. Eu tenho minhas crenças, né, pessoais, religiosas, políticas, de valores, de ética. Vou dar uma dica para vocês, talvez seja fácil de pegar. Tenho 5 filhos, já deu para entender? Deu. Então, assim, eu tenho minhas crenças, mas na hora de tomar a decisão de investimento, a gente olha para os fatos sem viés. Não interessa se o plano veio do Paulo Guedes ou se o plano veio do Haddad. Funciona, é bom, é ruim. Se for ruim, a gente vende. Se for bom, a gente compra. Então, assim, a gente olhava o agro como algo transformacional para o país. E hoje, mais do que nunca, somos. Nós temos um complexo de vira-latas também de achar tem um monte de coisa errada no Brasil. Ultimamente, eu também estou surpreso com perdão de multa, com uma série de coisas que estão acontecendo, que às vezes a gente acha que não estão seguindo as regras, a Constituição como deviam, mas olhando para o país como um todo, esse negócio que o Brasil é uma porcaria, eu sugiro ir lá não é mais CVC, sei lá onde é que é, mas faz um pacote de turismo, mas só não vai visitar Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, vai visitar os países emergentes. Então eu recomendo uma viagem, primeiro aqui, vamos no nosso vizinho, vamos na Argentina, mas sai de Buenos Aires, vai para o interior. Depois vai no Paraguai, depois você sobe, vai no Peru, Bolívia, Colômbia, Equador. Eu acho melhor não ir na Venezuela, vamos dar um salto. Vamos no México. Acho legal visitar o México, ver o que é um narco-estado, que tem uma grande vantagem de ser vizinho dos Estados Unidos, de fronteira, torna realmente o país aí extremamente atrativo a receber indústrias e investimento, mas não tem metade do desenvolvimento do Brasil. E aí depois você começa a fazer peripécia. África do Sul, Turquia, Sudeste Asiático, a gente vai começar a valorizar o Brasil. Por que eu estou fazendo essa ponte? Porque a gente criou aqui um ITA, e o ITA tornou possível o Brasil ser um grande fabricante de aviões. A Embraer hoje é reconhecida no mundo inteiro. E a gente teve aqui, além do cara que topou ir para o interior do Brasil, pegar um lugar, a princípio inóspito, onde não tinha as condições ideais para o plantio, a gente teve uma Embrapa, né, que fez um trabalho maravilhoso ao longo do tempo. Por que esses exemplos não são replicados? Eu que sou carioca, né? Nós temos hoje lá no Rio 80% da produção nacional de petróleo, a gente vai falar disso, essa produção vai crescer enormemente. Não conseguimos montar uma indústria tecnológica do petróleo para formação técnica de profissionais do setor. Então, assim, isso no agro foi feito. E hoje... Mas foi feito na marra, né? Foi feito na marra, mas
o Brasil hoje se colocou num lugar onde não temos concorrente. O Brasil hoje é mais produtivo que os Estados Unidos, a nossa produtividade é maior, tem uma fronteira agrícola muito maior, o gringo adora, né? E isso foi muito vendido também por causa das eleições, a polarização, então isso era uma bandeira, o desmatamento. Não tem nação grande no mundo com 52% de floresta. 52% de floresta do território nacional. E quanto que é plantado? Um pouquinho mais de 7% do território nacional. Você sabe. Eu faço essa pergunta para quem não é do ramo, não sabe. E quanto é cerrado e panto? Putz, aí eu não tenho dado em 17, né? Então, assim, essa fronteira agrícola... 17 dos 7. Não. 52 é floresta, tá. 7 é plantio, 17 é cerrado. 17 é cerrado. Então você tem uma fronteira, fora a produtividade que vem crescendo sem parar, você tem uma fronteira para aumentar a produção gigante. Fora o que a gente está vendo de aumento de contribuição, né, do valor do que você produz. Porque era soja, e agora a gente começa a ver a tecnologia permitindo no norte de Minas Gerais, no sul da Bahia, hortifruti granjeiro, que tem um valor agregado muito maior. Uhum. E esse é raramente exportado, porque é muito mais perecível, volta para o mercado local. Então, assim, a gente está vendo uma transformação, e para o mundo hoje é o seguinte: aonde você vai aumentar a produção agrícola? Primeiro, a Europa não aumenta para mais nada, um palmo de terra, não aumenta mais. Eu vou te pegar. Eu tentei te pegar, você foi no 7% lá e, pô, agora eu vou pegar ele. Vamos lá. Qual percentual da água do mundo é potável? Da água do mundo? Putz, aí você me... Dá um chute. Apertou. Da água total que tem no mundo, quanto é potável? Da água total do mundo potável. Um percentual, sei lá. Deixa eu ver se vai pegar o Mark, né? 5%? 3. 3. Mas peraí, o teu 5 foi animal. Foi? Ninguém chega perto. O pessoal fala 15, 10, 3. Porque eu imaginei que a água total, eu peguei o planeta inteiro. Desses 3, quem tem o maior percentual? Não, aí eu tenho certeza que somos nós. Quanto? 14%. 14% dos 3 é Brasil? Brasil. Isso eu... Segundo maior é o Canadá, é água para urso polar, porque é congelada. Uhum. Né? Então não usa, não tem como plantar. Aquela água potável, aquela água congelada é considerada potável? É. Mas a gente gosta de falar o seguinte: comida é água enriquecida. Certo. Comida é água com algumas outras coisas que gera um valor absurdo. Uhum. Sem água não tem comida. Isso. O Canadá não pode usar. O terceiro maior é a Rússia, que tem, sim, problemas climáticos, não tem a nossa bênção, né, divina. E o quarto é os Estados Unidos. E além disso, com a guerra com a Ucrânia, né, tá com restrições. E tem o quarto, que é os Estados Unidos, só que usa tudo para si próprio, sobra muito pouco, porque tem um país muito rico, uma população riquíssima e que consome muito. Mas é um grande exportador. Né? Uhum. Então, assim, para a África virar uma fronteira agrícola competitiva com a gente, vai levar 30 anos. Então, assim, o agro brasileiro, ele tem perspectivas fabulosas. Então, quando nós montamos, na verdade, uma divisão de fundos alternativos. A gente tinha, para quem não conhece, os fundos líquidos, né? Fundo de ações, fundo multimercado, fundo de crédito privado, mas só empresas de alta qualidade, fundos de arbitragem, esses fundos tradicionais, com resgate de 1 a 30 dias. E há 1 ano e meio atrás, eu comecei a montar uma estrutura de fundos alternativos, de longo prazo, para realmente ajudar a transformar a economia nacional. E, evidente, também para benefício da minha empresa, né? O meu papel, claro. Eu sou presidente da empresa, eu não toco fundo nenhum, eu toco a empresa. Quando você gera esses fundos alternativos, você tem dinheiro de longo prazo. E esse dinheiro torna o fluxo de caixa da empresa muito mais estável, né? Você que é produtor sabe, né, o quão importante é gerar fluxo de caixa de longo prazo. Então a gente montou uma estrutura de fundos de infraestrutura, muito diferente do que tinha no mercado. Eu posso dizer assim... Como assim? O que seria um fundo de infraestrutura? A gente primeiro origina as operações todas dentro de casa. A gente não vai no banco buscar o que ele tem. A gente chega em empresas de transmissão, de geração de energia eólica, empresas de torre de celular, e dá dinheiro para esses caras expandirem os negócios deles. Só que a gente faz isso colocando 2 caras no conselho da empresa, acompanhando o que está acontecendo lá, ajudando a empresa a se profissionalizar. E dentro do fundo, a gente tem um percentual
sobre o aumento de arrecadação, de receita das empresas que a gente investe. Certo. Então, assim, o nosso principal fundo de infraestrutura foi colocado em fevereiro do ano passado, 500 milhões de reais. Ele está dando 17% ao ano isento. 17 isento. O nosso fundo agro, hoje, listado em bolsa, está dando 15,8% de dividend yield ao ano, de dividendo, né? Se você for comprar hoje o AZQ 11 na bolsa, você vai receber 15,8%. A gente tem pago 12 centavos em média de dividendo mensal e a gente não vê porque essa média não vai continuar. Porque todas as operações que estão lá estão muito bem. Tem muita gente falando hoje de crise do agro, né? Olha, tem uma crise no agro porque realmente teve problemas, quebra de safra, etc. Hoje você tem uma indústria de 13 bilhões de reais de fundos agro. Só 2% foram afetados. Então, assim, devagar com a louça. Tem bom gestor, tem mau gestor. Nos nossos fundos, zero, nenhum evento, nenhum problema. Por quê? Porque a gente saiu do lugar comum. A gente foi buscar, de novo, aquelas empresas mais organizadas. E a gente também tem um time de imobiliário. Então, nessas 3 vertentes, em 1 ano e meio, nós levantamos aí 2,5 bi. Acho que é um fato meio sem precedente. Por quê? Porque a gente já tinha uma empresa com mais de 20 anos de operação, que as pessoas já conheciam, já confiavam, sempre entregamos bom retorno. Então, quando a gente trouxe um novo produto, ele veio com a nossa, pode vir aqui que eu garanto que você está em boas mãos. Você não vai tomar susto. Quando você falou dessa representação de 2% em cima você fala em cima da quebra de safra, essa história toda, né? Mas a gente está vivendo um momento que todo mundo está preocupado. A pecuária hoje vive uma baixa muito significativa. Tem muita gente que está desanimado com a pecuária. Nós estamos aí surfando em 2 anos de preços baixos de bezerro, preço baixo da arroba do boi, que chegou a bater lá próximo dos 350, hoje fala em 260. Quer dizer, que está complicado. São ciclos, né? Isso, o ciclo pecuário existe no assim mundo como inteiro. A bolsa, não era a bolsa brasileira onde está. Mas essa perspectiva de ciclos, ela atrapalha um pouco esse investimento no mercado financeiro do agro? Não, porque eu posso escolher onde investir, né? Então, assim, a gente escolheu investir em empresas que a gente julgou que eram empresas bem posicionadas, com um bom plano de negócio. A primeira coisa que eu aprendi na minha vida, e assim, sem arrogância nenhuma, né? Outro dia me perguntaram qual é o segredo do sucesso. Eu falei, eu não vou responder isso, porque é como se eu soubesse. Eu sei qual é o segredo do meu. O que deu certo para mim e o que deu errado. Mas, assim, o que a gente pode dizer, e eu falo isso, é assim, não existe setor, não existe lugar, não existe país, não existe setor onde um bom empresário não consiga ter êxito, né? Evidente, né? Venezuela hoje, Afeganistão, tem alguns lugares que são um pouco mais inóspitos, né? Mas eu vou te dizer que viver no Brasil, por exemplo, o gestor brasileiro em relação ao gestor americano. O gestor americano hoje está vendo tumulto, né? Desde 2008, tumulto na economia, mais volatilidade. Aqui sempre foi assim. Tem a história do Warren Buffett, para quem não conhece, é o maior, está vivo, né? Tem mais de 90 anos, é o maior investidor americano. O Charlie Munger, que era o parceiro dele, 99 anos, morreu agora, faz alguns meses. Gênios. Só que eles sempre compraram empresas que eles achavam que tinham um valor. Quando o pessoal do mercado adora jargão, valuation, é valor. Então, para com esse papo, né? Vamos... Valuation. Valuation. O cara olha uma empresa e fala assim, o que está precificado na bolsa é mais barato do que a empresa vale. Eu acho que ela vale muito mais do que isso. Eu vou comprar. Só que esse cara comprava e segurava 20 anos o negócio. E ele comprava negócios simples, que ele conseguia explicar. Então, os investimentos dele mais famosos são Gillette, Coca-Cola. Ele sempre investiu em coisas que ele achava... não precisa ser um engenheiro eletrônico, um engenheiro espacial para entender o negócio. Mas é feeling. Sim, mas ele pegou uma economia americana que só crescia estável o tempo todo. Aí perguntam para mim, se ele fosse brasileiro, ele ia se dar mal? Eu falei, não, porque o cara é um gênio, ele ia aprender macroeconomia e política. Porque aqui, se você não está acompanhando a economia e a política, você dança, né? Então, assim, o bom empresário, ele olha as condições. E um bom gestor de fundo é igualzinho. O que está acontecendo no mundo? Deixa eu entender o mundo. Ok. Como o mundo vai afetar o Brasil? Legal. Essa é a primeira parte. Certo. Segundo, deixa eu entender o Brasil. Como é que o Brasil se insere no mundo e quais os fatores dentro do Brasil, política, economia, para o setor agro,
meio ambiente, tempo, né? Condições climáticas, né? O que está acontecendo? E aí você vai, então, peraí, eu vou jogar meu negócio para cá ou para lá. Essas decisões é que vão fazer você ser bem ou mal sucedido em qualquer setor. Mas quando você tem um fundo de investimentos, você tem a capacidade de selecionar. Inclusive, por exemplo, nos fundos de ações, nós temos os fundos long short ou long bias. O que isso quer dizer? Eu posso ter ação comprada e ação vendida. Se eu acho que aquele negócio está mal precificado, está caro, eu bato, vendo o negócio, e o que eu acho que está barato eu compro. Você pode ganhar dos dois lados. Em fundo multimercado, eu posso estar comprado em Brasil, vendido em Argentina, comprado da Argentina, vendido no Brasil, posso estar comprado dos Estados Unidos, posso estar comprado em bolsa, vendido em juros, comprado no câmbio, posso fazer uma moeda contra a outra. Então, assim, o empresário sempre tem oportunidades de olhar para o que ele está vendo de horizonte. Evidente, nada na vida é garantido. Os imprevistos sempre acontecem. Mas o cara que está preparado tende a sobreviver. E aí eu vou voltar àquela não arrogância. Eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas eu sei que tem uma coisa que sem ela ninguém tem sucesso. Perseverança. Não morrer. Eu vou te dizer, você vai rir de mim. Maior lição para o mercado financeiro. Quem foi que falou? Aí o cara vem e fala, foi o Warren Buffett, foi o Ray Dalio, foi o Rocky Balboa. Rocky Balboa? Quando ele dá aquela bronca no filho dele no filme 5, o filho, veio de um pai rico, o pai perdeu tudo, no Rocky 5 ele tá quebrado, aí o filho começa a reclamar, ele vira pro filho e fala assim, para de reclamar, rapaz. Para de ser, não vou falar, mas para de ser Dinho. Ninguém vai bater forte em você igual a vida. Quem ganha não é aquele que bate mais forte, quem ganha é aquele que leva, cai, levanta e continua andando pra frente. Resiliência. Número 1. Então, assim, hoje muita gente falando, não, o agro esse ano vai ser pior do que o ano passado. Ano passado foi o melhor da história. Se é pior do que o ano passado, tá longe de ser uma crise, né? O que a gente é muito preocupado, por exemplo, hoje é com o varejo brasileiro. O varejo está numa situação péssima. O agro não tá, porra. O ano passado foi o melhor ano da história. Melhor ano da história. Em números de produção, de exportação. Certo. E qual que é a inclusive perspectiva? Foi o melhor ano da história do Brasil em exportação. E aí falou assim, não, porque tem uma onda. Não tem onda nenhuma. A Argentina não aumentou. Superávit comercial da Argentina caiu. Chile caiu. México caiu. Turquia caiu. China caiu. Brasil subiu. Estamos sozinhos, pô. E quer ver agora uma coisa que ninguém tá olhando? Petróleo. Brasil, quando eu tô ficando velho, né? 55 anos, pô. Então, assim, já tô há 33 anos no mercado. Brasil, meu pai me levou quando eu tinha... Meu pai era meu ídolo, né? Meu ídolo. Deus levou ele muito cedo, mas assim, os bons vão antes, Deixou o suficiente. Eu falo isso também, eu perdi minha mãe muito cedo, eu falo isso. Você perdeu sua mãe com quantos anos? 14. Eu perdi meu pai com 12. Eu falo, os 14 foram suficientes. Mas é uma marca que fica que não fecha, né? E aí vem o analista e fala, não, a gente não vai curar nunca, o negócio é saber levar mas assim, me passou valores. Mas meu pai, em 1978, eu tinha 9 para 10 anos, chegou para mim e falou assim, recebi uma proposta de trabalho, mas eu tenho 2 irmãos, só que eram mais novos. Eu só vou se você topar. Olha a responsabilidade. Eu falei, onde é que a gente vai? Pra Nigéria, morar em Lagos. Eu falei, puta que pariu. Desculpa, posso falar isso? Pode. Puta que pariu, Lagos? Não é Londres, não é... Lagos, vamos. Por quê? Porque o Brasil não tinha reserva internacional, não tinha como comprar petróleo, não tinha petróleo. Então o Brasil tinha que ir para regiões do mundo, vender produtos brasileiros e, em troca do produto, trazer o óleo, que era o chamado petrodólar. E a gente viveu 1 ano e meio lá, selva, né? Selva mesmo, né? Quem acompanha a Nigéria piorou, com grupos terroristas agora, fundamentalismo islâmico, etc. Mas assim, já na época era um negócio assim, brabo, e 1 ano e meio depois a gente teve que voltar por causa da Revolução. E aí você olha o Brasil hoje completamente autossuficiente em petróleo. O problema do Brasil ali foi que várias coisas na vida é timing. Pega uma piada boa, erra o timing, deu errado. Pega um investimento bom, investiu antes da hora ou depois da hora, errou o timing, errou tudo. E o Lula e a Dilma foram lá e botaram a mão cheia de óleo há 13 anos atrás, só que esqueceram de combinar, de dizer que o pré-sal ia demorar um montão de tempo para realmente
se materializar. Então, aquela história do pré-sal, que você está falando que ela é uma realidade. Já está acontecendo. Todo mundo fala que isso aí é uma coisa... Não, então, vamos entrar nisso. Fantasiado. Eu faço um paralelo com a bolha da internet. Chegou lá 99, 2000, o pessoal comprou American Online, Patagon, 5 anos depois a empresa valia 0. A American Online ela foi mega inteligente. A American Online ela lançou a ação na bolsa por uma fortuna. Com o dinheiro ela comprou o grupo Time Warner, que tem a CNN, revista Time, tarará. Hoje o valor todo que ela tem é desse negócio. O dela sumiu. E aí quando aconteceu essa crise, o pessoal falou, pô, tá vendo? Esse negócio de tecnologia, internet, não existe. Olha agora, Microsoft, Google, Amazon, Alphabet, que é a Google, Grupo Meta, quer dizer, tá aí e agora com inteligência artificial. O problema é o seguinte, o timing estava errado, certo? Pré-sal. Vou parecer... Não quero, mas vou parecer o Lula. Nunca antes na história... Bom, nunca antes aconteceu isso no ano... E assim, o cara tem sorte. Vai fazer. Nunca antes o Brasil teve como primeiro item na pauta de exportação petróleo. Foi ano passado. Primeira vez. Todo o governo Bolsonaro, não vou falar de Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, vamos falar de história recente. Todo o governo Bolsonaro, no fim do ano, a gente tinha 20 bi para mandar conta petróleo. Ano passado, acabou essa conta. E qual que é a perspectiva? E por que você deu isso? Porque está aumentando a produção. Porque isso demorava tempo. Nos próximos 4... Pessoal, verdade. Isso, assim, o cara deu um chute no meio de campo. Não fala qualquer geólogo, qualquer especialista, o cara vai te confirmar. Nos próximos 4 anos, a produção de petróleo, daqui a 4 anos, mas ela vai aumentando, não é que vai demorar 4 anos, ela vai fazendo assim. Daqui a 4 anos, nós vamos estar produzindo entre 40% e 50% a mais do que a gente produz hoje. Chegando a um nível de produção, se for 40%, metade da Arábia Saudita. Verdade. Então você pega o agro mais o petróleo, o que isso vai fazer? Saldo comercial crescente constante. Quando começa a entrar saldo comercial, lembra esse ciclo acabou. A China não vai ser nunca mais aquela China que o Lula deu aquela sorte quando ele foi eleito. Mas quando a China fez aquele investimento em infraestrutura gigante, porque infraestrutura chega uma hora que não dá mais. Você vai construir 5 estradas para o Rio de Janeiro, 3 trem-bala daqui para o Rio de Janeiro, vai fazer 50 aeroportos em São Paulo, vai ter um monte de aeroporto às moscas. Infra. Depois, o Brasil é um país que não tem infraestrutura nenhuma. Isso. Todo transporte é rodoviário. A gente tem que... Por isso que uma das nossas ações em carteira de ações é hidrovias. A gente também investe em Kepler pela falta de capacidade de estocar. O produtor perde, porque ou ele vende na hora ou o bem dele se deteriora e ele perde a venda. Né? Então, nos Estados Unidos, 115% da produção pode ser estocada. 115, tem 15 a mais. No Brasil é só 65. Só que nos Estados Unidos, 65 é no local da produção. No Brasil, só 15. Então, o cara tá lá, tá morto, ele não pode controlar o tempo. Ele perde um dos ativos que é importantíssimo, que é, o mercado agora tá ruim para vender, eu seguro. O mercado agora tá bom, eu vendo. A gente não tem. Então, assim, tem muita coisa para fazer no Brasil, mas na China não tem mais. Então, esse ciclo acabou. Mas quando a China tinha esse ciclo, ela bombou minério de ferro, aço, e o Brasil explodiu, lembra? De crescimento 2012, de exportação. 11. Agora é outra coisa. Agora é agro, agora é petróleo e ainda somos muito importante em minério de ferro. Qualquer país do mundo que passou por essa transformação na sua pauta exportadora, vamos pegar Noruega, Emirados Árabes, Arábia Saudita, o que acontece? Um choque de renda. E tem a galera que faz a coisa difícil, que nós somos os sortudos preguiçosos. Né? O brasileiro é preguiçoso de modo geral e sortudo. Né? Porque a gente nasceu num país onde não tem furacão, não tem terremoto, não tem nada, mas tem aquela piada, né? Mas olha a galera que eu vou botar ali, calma que eu vou equalizar. Né? A Coreia do Sul fez isso sem ter recurso nenhum. Ela industrializou o país via educação, tecnologia, via liberdade econômica, e hoje você tem Kia, Samsung, um potencial, LG, virou um país fantástico e se transformou. Porque essa renda que vem de fora, primeiro ela enriquece o exportador. Mas esse cara ganha muito dinheiro,
ele contrata mais gente, ele compra um carro, compra uma fazenda, ele bota o dinheiro para circular na economia local e aí tudo bomba. Então, assim, os próximos 5 anos, eu acho que próximos 10, mas eu acho que os próximos 5 anos para o Brasil vão ser fabulosos. O Brasil vai ser irreconhecível daqui a 5 anos. Você vai dizer, mas não pode ter um acidente? Sempre pode. Tem uns que a gente não pode prever, tem outros que a gente está monitorando o risco. Eu queria entrar nessa... Eu até assisti um pedaço da sua entrevista na Exame, onde que você fala do Brasil será irreconhecível daqui a um tempo. Porque você falou uma frase que eu achei fantástica, eu vou usar até essa hashtag agora. Agora é agro. Gostei dessa aí. Agora é agro. E já o pessoal aqui dos bastidores já vai usar isso aí pra gente colocar. Mas, agro e petróleo. Agro e petróleo. Mas é tanta paulada, tanta gente não apoiando o agronegócio que eu fico preocupado. Que quem está pagando o preço de ser taxado como criminoso somos nós aqui do agro. E como é que isso fecha a conta ali na frente? Então eu vou te dar uma visão otimista, eu não vejo assim. E ó, eu vou fazer um ponto aqui para quem votou no Bolsonaro ou para quem votou no Lula. Eu deixo a ideologia de lado. Se eu não deixar a ideologia de lado, por exemplo, se eu pensar o seguinte, o que o Haddad propor, qualquer proposta que vier do Haddad é ruim. Se a proposta for boa, eu vou me arrebentar no fundo, aí você não vai falar assim, vou manter o dinheiro com ele porque ele é bolsonarista. Você vai falar assim, eu vou tirar o dinheiro dele porque o fundo deu menos 3%. Agora, se eu der, esse ano o juro médio deve ser 10,5%. Se eu der 15%, CDI mais 5%, você vai falar, vou manter o dinheiro com o cara, independente do que ele pensa. Né? Raramente o cara vai aplicar com você porque ele te acha gente boa, meus olhos, senão não são azuis. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Eu vou fazer um primeiro cenário. O Lula gastou... Eu posso fazer a resposta longa? À vontade. O Lula gastou no primeiro mandato dele uma barbaridade de 6% do PIB ao ano. 6% de tudo que é produzido no Brasil ao ano de gasto. Isso é um negócio assim, insustentável. No segundo mandato ele levou para 10%. Sendo que no último ano, o ano da eleição da Dilma, para eleger o poste, ele teve que gastar 16% do PIB. 16% do PIB. Então assim, o Lula teve na mão uma chance real de zerar a nossa dívida pública local. Ou de levar para um nível muito baixo. Aí você vai falar assim, maluco irresponsável. Calma. Eu, para quem não conhece a linha ideológica, eu sou economista da PUC do Rio. Malan, Gustavo Franco, Winston Fritz, Pércio Arida, essa turma toda com a cabeça mais liberal. O meu mundo ideal é um Estado menor, com mais liberdade. Eu sou mais conservador de valores, né? Mas você pega os Estados Unidos e você pensa o seguinte, democrata e republicano. Democrata, mais Estado, mais proteção social e uma agenda mais progressista. Republicano, menos Estado, mais liberdade, menos impostos e uma agenda mais conservadora. O Brasil está muito parecido com os Estados Unidos. Isso é um sinal de amadurecimento. E querer esmagar o outro lado e só ter um grupo, isso é fascismo. Não interessa de quem. Perseguir pessoas porque pensam diferente de você é fascismo. E no Brasil, todo mundo que pensa à direita foi acusado de ser fascista. Alguns são, aqueles que não admitem o pensamento oposto. Os que admitem não são. Só que quem está à esquerda e tem pensamento de esquerda, admitindo ou não o pensamento alheio, não tem esse rótulo. Então, temos um problema. Olhando para isso, o Lula foi responsável. Não foi. Não foi. Ele fez uma opção de esquerda. Um governo de esquerda ganhou e implantou uma agenda de esquerda. O que ele prometeu. Eu acho que ter ali zerado a dívida pública brasileira ia gerar um crescimento a longo prazo muito maior. O que ele fez foi
aumentar os gastos, aumentar as transferências, e isso fez com que a população tivesse mais renda, como tinha o vento da China e a gente estava com saldo externo crescente, isso gerou... Tá falando lá de trás. Isso, o primeiro e segundo mandato. 1 e 2. O segundo mandato foi muito pior do que o primeiro, né? O primeiro com o Palocci lá, junto com o Meirelles, era Palocci, Meirelles, Luiz Fernando Furlan, Roberto Rodrigues na agricultura, era um time muito bom. Marcos Lisboa, né? Então, assim, o Lula conseguiu passar a renda para a população, cresceu o consumo do Brasil uma barbaridade e o crescimento da economia brasileira foi aquele. E uma herança positiva ele deixou para a gente, que foram os quase 400 bilhões de dólares de reserva internacional, porque toda vez que tinha crise lá fora, a gente ficava de joelho com o pires na mão, tinha que desvalorizar a moeda 20%. Quem não lembra de Maxi? Tinha que desvalorizar a moeda 25% e levar o juro para 40% ao ano. A gente conseguiu passar por uma pandemia em que o Bolsonaro conseguiu fazer 18 bolsas famílias em 1 ano e meio e ajudar uma população que 40% não tinha cobertura social. Vocês estão vendo aqui que eu estou tentando não ter partido e só olhar as coisas como elas são? Perfeito. Então, assim, não tem... Um não é Cristo, outro não é demônio. Eu não vou entrar nessa parte de corrupção porque a conversa fica ruim e eu vou perder. Não vou entrar nisso. Não. Mas, assim, olhando para a economia, o que o Lula conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer uma agenda que eu não faria, mas ele fez. Gasta mais, cresce mais o gasto do Estado, impulsiona a economia, passa mais renda para a população, só que ele entregou para a Dilma 45% de dívida PIB. Super ok. Super ok. Só que ali ele já começou no último ano, esse crescimento de 16% de gasto, o Meirelles já tirou um pouco o olho da bola, porque tinha eleição, tinha que subir juro, não subiu, e aí entrou a Dilma com outro estilo de gestão. O Lula e o Fernando Henrique, apesar de um ser muito mais culto que o outro, de nível de educação diferente, eles tinham uma sabedoria política de botar dentro do governo gente, como tem agora, de duas correntes. Você vê a Gleisi atacando o Haddad, né? Uhum. O Rui Costa atacando o Haddad. Então ele bota os dois lados. O Fernando Henrique tinha aquela turma desenvolvimentista e a turma da PUC, né? Que é engraçado, porque eu fui sócio do Luiz Carlos Mendonça de Barros, foi quem fundou a Quest. Eu dei uma saída muito legal para ele em 2015, já faz mais de 8 anos, mas eu fui sócio do Luiz Carlos, que era desenvolvimentista junto com o Serra e tudo, e tinha a turma que estava na economia, que era uma turma muito mais monetarista conservadora. E eles ouviam os dois lados e tomavam decisão. A Dilma não. Ela não ouvia ninguém. E ela só botou do lado dela quem concordava com ela e pensava igual. Manteiga, Arno Agostinho, Nelson Barbosa, e afundou a economia brasileira. Só que olha a ironia, ela gastou muito menos que o Lula. Ela gastou 4,5% do PIB ao ano. Só que ela gerou 18 trimestres de recessão com a nova matriz econômica e fez o Brasil pular por um nível de endividamento não só insustentável, mas com crescimento desgovernado. Então a nossa dívida, PIB, saiu de 45% para 75% do PIB e encaminhando em direção rapidamente a 100%. Veio o impeachment, né? Uhum. De novo, foi golpe. Não foi golpe. Lewandowski presidiu o Senado. Se houve algo interessante ou diferente no impeachment, foi a pessoa ser empichada e manter os direitos políticos. Isso não... A priori, lendo a Constituição, eu não consegui encontrar onde está esse capítulo. De qualquer forma, o Temer entrou e precisou fazer uma quimioterapia. Quimioterapia mesmo. E ele levou o gasto para 0,5% do PIB com aquele teto que o Meirelles impôs. Salvou o Brasil, botou o trem no trilho. Só que aquela terapia, por muito tempo, mata o paciente. E ainda mais um país com as nossas desigualdades, e a gente tem enormes. Vamos assumir, não é ser de esquerda, ser de direita. É um país muito desigual. E as pessoas, o pior, diferente da Europa, dos Estados Unidos, não têm a oportunidade de competir. Porque se você não teve um ensino decente quando você era criança, se você não teve acesso à comida, por exemplo, um dos maiores absurdos, né, que foram travados pelo Congresso ano passado, o marco do saneamento. A gente conseguiu, com o marco de saneamento que foi aprovado no governo Bolsonaro, 100 bi para o setor em pouco menos de 1 ano e meio. A gente nunca teve dinheiro no setor. Quando tentaram reverter o marco, graças a Deus o Congresso em uma manhã derrubou, e é esse o ponto que eu quero chegar no final, você falou do agro, eu não perdi a linha de raciocínio, não. Uhum. É que a resposta é muito longa. Mas quando derrubou o marco de saneamento, o que o Congresso fez? Proteger aquele mais pobre. Quem não tem saneamento? Quem não tem esgoto? Uhum. É o pobre. Você sabe que mais de 50%
do QI potencial de uma população é definido por água? Verdade. Porque disenteria e doença faz um atraso no crescimento e no desenvolvimento intelectual. Então, assim, o nosso povo não tem muita chance. Então, olhando para um país como o nosso, você tem que ter gasto. E eu acho que esse foi o grande erro que a gente teve no último governo. Apertou demais saúde, apertou demais a educação, onde não dá. Tem que melhorar a qualidade do gasto público, sem dúvida. O mais importante aqui é levar dinheiro para onde precisa. Querer botar todo mundo na faculdade. Tem que botar todo mundo no ensino técnico. Não tem emprego para todo mundo na faculdade. E o que adianta você ter um diploma de uma faculdade que não te ensinou nada? Você ser semifuncional, né? Mas aí, andando. Temer botou o trem no trilho. Teve lá o acidente da fita. Não posso dizer que ele não teve participação, porque ele desceu na garagem. Mas, assim, foi engendrado. Jogaram a armadilha para o cara cair. Porque você tem um setor no Brasil que não admite a perda dos privilégios. De jeito nenhum. Quando percebeu que estava sendo apertado, foi lá e, né, contratou um cara, falou, ó, você vai sair do Ministério Público, daqui a 2 semanas vai trabalhar no escritório privado, antes você combina a gravação, depois da gravação você entrega o cara. E aí a gente realmente entrou num buraco, e quando o Bolsonaro entrou, a população queria uma mudança, né? E o primeiro ano e meio foi claudicante, porque ele não sabia lidar com o Congresso, aprendeu a duras penas. Eu acho que corrigiu muito bem. Acho que teve um desempenho econômico bárbaro, porque pegando uma pandemia, a gente entregou uma despesa primária, uma despesa do governo menor do que a gente assumiu. Foi o único governo, desde a Constituição de 88, que fez isso. E conseguimos trazer essa trajetória da dívida, que era descontrolada, para uma trajetória controlada. Vou parar aqui. Quando o Lula foi eleito, o mercado financeiro, de modo geral, né, falou o seguinte, e era razoável, como em 2002 era razoável. O Lula foi eleito em 2002, foi a maior queda da história da Bolsa, o real saiu de 2 para 4, porque você falou, PT vai fazer o que está falando que vai fazer. E não fez nada daquilo. Entrou o Palocci, teve superávit primário de 3,5% no primeiro ano, uma equipe bárbara no Banco Central, vou levantar. Henrique Meirelles, Rodrigo Azevedo, Alexandre Schwartzman, Mário Torói, todo mundo no mercado financeiro falou, uau, Furlan, Roberto Rodrigues, peraí, tá esquisito isso, o cara fala um troço, mas faz outro, né? E aí os preços do Brasil se corrigiram. E aconteceu a mesma coisa. Quando o Lula foi eleito, agora, ainda mais daquele discurso 22. Uma semana depois, porque o discurso da noite da eleição foi até um discurso apaziguador, emotivo. O de quinta e sexta da mesma semana, você falou, uau, né? Uau, lá vem. E ele falou que ia fazer aquele negócio todo. E o mercado falou, pô, vem um cara que gastou 6% ao ano no primeiro mandato, 10% no segundo, a média é 8%. Eu vou esperar alguma coisa por aí. E se a gente hoje descuidar do fiscal, a gente vai entrar pelo cano. Eu sei que a resposta está longa, mas eu vou dizer por quê. Antes da pandemia, o Brasil devia 30% do PIB, 30% de tudo que a gente produz, a mais do que os nossos competidores emergentes. Do que os países desenvolvidos, não, mas os países desenvolvidos têm juro muito mais baixo, tem economia mais forte. Não vai comparar com os Estados Unidos, o cara imprime aquela moeda verde que todo mundo foge quando dá merda. Então, assim, quem não queria ter aquela maquininha, a gente não tinha problema nenhum. Mas a gente devia 30% a mais do que os nossos pares. E por isso que todos os gringos fugiram daqui, nunca mais botaram R$1 aqui, desde que a Dilma entrou no governo. Nunca mais. Mudou, né? Quando a gente saiu da crise, a gente devia 20% a mais. Na pandemia? Depois da pandemia. Então, uma coisa que ninguém consegue hoje, vamos botar na cabeça o seguinte, gente, não é torcer pra cá ou pra lá. Eu vou elogiar o arcabouço daqui a pouquinho. Então, quem se incomoda com essa minha linha, não se incomode, é só uma leitura econômica. O Brasil na pandemia foi muito melhor que todo mundo. Não é todo mundo emergente, todo mundo. Os Estados Unidos aumentou a dívida dele pública em 20% do PIB. A Alemanha aumentou, a Europa inteira aumentou, todos os países emergentes aumentaram. O Brasil conseguiu, trazer a inflação 9 pontos para baixo a um custo de 0,5% do PIB. Os países emergentes trouxeram, em média, a inflação 1,5% para baixo a custo de 5% do PIB. E os países desenvolvidos trouxeram a inflação 2,5% para baixo a um custo de 4% do PIB. Então a gente foi melhor que todo mundo. Só que a gente continuou devendo muito mais do que todo mundo, dos nossos pares emergentes. A gente ainda deve 20%.
Então, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles? Que pode estragar esse cenário maravilhoso que eu vejo para frente? É o fiscal. Daí a surpresa. Ano passado, começo do ano, Fernando Haddad, que eu não tinha muita admiração, para dizer a verdade, não tinha admiração nenhuma. Eu lembro dele como prefeito fazendo aquelas ciclovias que só tinha grilo na ciclovia, interrompeu o fluxo de carro. Era ideia boa, mas mal implementada, e meio sem ouvir ninguém. Então, assim, eu tinha um certo preconceito. Mas quando ele veio, ele montou um plano e o nosso time de economistas falou, pessoal, esse plano é bom. A gente falou, pô, como? Não, peraí, o plano é bom. Então, peraí, tirar o chapéu, sentar aqui na mesa, mostra o plano pra gente, vamos ler. Não, olha aqui, ó. O cara tá dizendo o seguinte, teve a PEC do estouro, uma porcaria, não devia ter. Mas o governo Bolsonaro já tinha contratado quase 100 bi a mais de gasto. Então, assim, não é que não ia ter mais, vai ter mais do que teria. E eu preferia, eu preferia, economicamente, por visão técnica, as ideias do Paulo Guedes. Um governo menor, menos imposto, mais liberdade, mais dinheiro para iniciativa privada. Eu prefiro. Mas na hora que a gente olhou o arcabouço, era o seguinte, mínimo de 0,6 de gasto com máximo de 2,5. Pô, não tem nada a ver com 6 e 10. 0,6 com 2,5, Bolsonaro teve uma pandemia, não pode esquecer, pelo amor de Deus, julgar o governo dele economicamente sem levar a pandemia... guerra na Ucrânia e tudo mais. Não é justo. Mas ele gastou 2,6% do PIB em média. Então 0,6 no mínimo, com 2,5 no máximo. E se você não atingir isso, estourar, entra contingenciamento obrigatório. E se você não fizer o contingenciamento, volta tudo como antes, porque acabou o arcabouço, é uma coisa boa. E o mercado inteiro dudava e achava que não ia ser. Você lembra do começo do ano passado? Vamos mudar a meta de inflação para 3,5. Não só não mudou, manteve 3, mas além disso deu para o Banco Central 2 anos para perseguir a meta. Pô, mas isso não é ruim? Não, é o que tem nos Estados Unidos e na Europa. Fazer em 1 ano, você obriga o cara a ser muito brusco. Deu 1 ano a mais para ele conseguir fazer a coisa de maneira mais suave. Para não dizer que, assim, Temer e Bolsonaro, olha quantas reformas. Vamos falar no último governo. Marco do saneamento, marco do gás, reforma administrativa, reforma da Previdência, independência do Banco Central. O Brasil está melhorando pra caramba. E eu vou explicar. E o negócio do agro vem no final para isso. Só que no ano passado, mesmo num governo com outra cabeça, gente, aceita a realidade. Não aceitar a realidade dá câncer, dá azia. O governo do PT ganhou a eleição. Se você acha que ganhou no tapetão, no VAR, com ajuda, com censura, já foi, aceita, é mais fácil. E tenta planejar o seu negócio com a realidade existente. Garanto que seu sucesso vai ser maior e você vai estar mais bem também de saúde mental. Mas assim, quando veio o plano, a gente olhou e falou, pô, esse arcabouço é bom. E o mercado falou, não é bom porque veio de lá, não pode ser bom. E aí, o que aconteceu? Juros caíram, o Banco Central fez um trabalho bárbaro, aguentou... não foram críticas, agressões, não só à instituição Banco Central, mas na figura do presidente, horrorosas, e o cara acabou no final do ano sendo chamado para o churrasco. Porque agora o juro está caindo, o pessoal está feliz. E assim, lembrando que ele levantou os juros no ano pré-eleição e no ano da eleição, e não teve esse mesmo tipo de agressividade. Mas tudo bem, é do jogo. O fato é, o Brasil conseguiu fazer um trabalho incrível e ano passado o governo surpreendeu todo mundo e a meta de déficit zero para esse ano foi mantida. Então, assim, surpreendeu a todos. O último ponto. Esse é o ano crucial. É o que o americano chama da prova do pudim. Esse é o ano em que o governo... Ano passado, o governo surpreendeu todo mundo positivamente. O real se valorizou, a bolsa subiu, os juros começaram a cair, tá tudo bem. Esse é o ano que o governo vai mostrar de verdade se ele vai implodir esse caminho que parece ser maravilhoso ou se ele vai realmente segurar o fiscal. Qual que é o nosso problema? Nós somos o único, de verdade. Não vai entrar com Ilhas Faraó, Aruba, vamos falar de países grandes, né? Uhum. Desenvolvidos ou em desenvolvimento. Dos países grandes do mundo, nós somos o único país do mundo
que 90% das despesas são de pessoal. Não sobra dinheiro para custeio e investimento. Nos Estados Unidos é 40, 30, 30. Aqui é 90 e sobra o resto. É tudo engessado. Então só tem um jeito de seguir o fiscal. É segurar a despesa com o pessoal. É não passar reajuste para o funcionalismo público. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, isso para o PT é um desafio. Por história. Porque a tendência não é que isso aconteça, né? Pelo que a gente viu. Mas se não acontecer, vai ter contingenciamento. E aí vem a notícia do agro. E por que eu acho que você está... Você não está, você está transmitindo o sentimento dos seus... minha classe. Dos seus ouvintes. Mas está errado o que vocês estão pensando. A eleição do ano passado, presidencial, com VAR, sem VAR, com pênalti não marcado, com... Não pode chamar o cara que foi preso de ex-presidiário. Jogando com a menos. Assim, com tudo que aconteceu. A eleição foi vencida por um fator. Tudo que aconteceu, que você pode botar de justificativa, pode ter levado para lá ou para cá, mas não definiu a eleição. O que definiu a eleição foi uma briga de rejeições. E, infelizmente, ou felizmente para quem votou no Lula, infelizmente para quem votou no Bolsonaro, o presidente Bolsonaro foi muito infeliz ao longo do seu mandato na comunicação em alguns momentos. E isso custou a ele um pedaço do eleitorado, inclusive um eleitorado que nunca votou no Lula. Né? Você vê aquelas declarações de Armínio Fraga, Pércio Arida, João Amoedo do Novo. Então, assim, foi uma briga perdida ali. Mas olha o lado bom. Desde 2014, quando a matriz econômica realmente começou a estragar a economia brasileira, que todas as eleições do Congresso fizeram o Congresso chegar mais ao centro e mais à direita. Progressivamente. E olha só, a gente tem eleições de 2 anos, não pode esquecer. A presidencial é de 4 anos, e a outra. Então você tem eleição para prefeito, né? Para deputados estaduais, vereadores. 14, 16, 18, 20, 22, mais para cá, mais para cá, mais para cá. Hoje você tem um Congresso, a Lava Jato, acabaram com ela. De propósito, né? Como diz o Capitão Nascimento, posso usar a palavrão? O sistema é foda, né? O sistema é foda. O sistema foi lá e tem uma declaração do Jucá, que era um dos homens, não interessa, falando de capacidade intelectual, mais inteligentes da República e da política brasileira de todos os tempos, e ele falou, tem que acabar com isso, com o Supremo, com tudo, né? E assim, era muita gente interessada, e acabaram. Mas em parte por erro do governo anterior também, aquela briga com o Moro não precisava. Bom, de qualquer jeito, vamos entrar no ponto. Hoje, a Lava Jato acabou com o brand, com a marca. A marca da Apple vale a barbaridade, da Coca-Cola vale a barbaridade. Em São Paulo, a marca PSDB era a Coca-Cola. Eu vou competir pelo PSDB. Se eu fui escolhido para ser o prefeito, tenho 70% de chance de ser eleito. Hoje não tem mais. Hoje não tem um partido que te carrega. O Fernando Henrique governava o seguinte, vamos lá, para quem é mais velho, lembra, PSDB venceu a eleição, mas não era muito poderoso no Congresso, então PMDB e PFL. Governei. O Lula já precisou fazer com 4. Depois do mensalão, precisou fazer com 6. A Dilma precisou fazer com 12. Hoje acabou. Hoje você tem que ter 300 caras do teu lado. E esses 300 caras são quem? Gente, agro, evangélico e bala são 2/3 do Congresso. Então é o seguinte, e isso, de novo, não é ruim. Peso e contrapeso. É lá que o Montesquieu, o filósofo francês, falou 275 anos atrás. 3 poderes independentes. Tudo bem, tem um que está meio fora de ordem, mas os outros 2 estão fazendo peso e contrapeso. Então vamos acabar com a independência do Banco Central. Não só o Lira, o Pacheco, que é bem em cima do muro, no mesmo dia veio e falou assim, não, isso é um retrocesso. Nós aprovamos a independência do Banco Central porque acreditamos que isso é uma melhoria institucional. Nós não vamos deixar retrocesso. E o Lira foi muito mais vocal. Aí veio, vamos reverter a privação da Eletrobras. Mesma coisa. Petrobras. Qual foi a grande surpresa da Bolsa ano passado? Entrou a Petrobras, Prates foi colocado pelo PT, acabou o dividendo, vão acabar com a empresa. Realmente,
O ministro Lewandowski, desculpa, alguns fatos eu não posso também deixar de... Eu não posso dizer que a Dilma arrebentou o país economicamente. Isso é um fato, não é uma crítica, uma perseguição pessoal. O ministro Lewandowski, antes de sair do governo, tomou uma decisão monocrática, sozinho, sem o colegiado, e acabou com a lei das estatais. Estamos até agora esperando, né, os 11 senhores de toga se reunirem e decidirem sobre o tema. Mas liberou geral, pode entrar qualquer um na empresa. Isso é ruim, sem dúvida é ruim. Mas o mercado achava que ia ser muito pior, que iam mudar a política de dividendo, que iam investir em refinaria. Só sobrou uma estatal. Essa é a vantagem. Tem o Correio também, mas não é tão importante. Só sobrou uma estatal. E essa estatal foi violada. Ela sofreu um estupro, né? E recebeu. Ninguém que processou a empresa no Brasil recebeu um tostão. Mas todo mundo que processou lá fora recebeu e o governo teve que pagar uma fortuna. Vai mexer de novo no vespeiro. Vai ser pego. Vai ser pego na hora. Então, e olha o que aconteceu com a Petrobras. Pagou o dividendo, manteve a política de preço, não fez nada errado e a ação hoje está no... Não sei se vocês sabem hoje, a Petrobras hoje, nesse momento, está no seu maior valor histórico. Então, assim, sinal de amadurecimento. Você tem um Congresso hoje, todo político é santo. Não, mas também aquela ideia de que todo mundo é vagabundo e ladrão não é verdade. E mais, você hoje controla o seu político no Instagram. Você controla na rede social, você fala direto com ele. Se não vier uma regulamentação abusiva aí, né? Não, mas em quem ele votou, você controla e você critica, né? Não pode criticar outras coisas, né? A urna eletrônica, mas se chegar lá para o Marcel Van Hatten, que é um cara que eu gosto muito, se ele for lá e começar a fazer uma agenda de estatização, você vai falar, pô, votei em você, eu não voto nunca mais, né? E o cara ouve. Então, assim, hoje você tem um Congresso que não permite que algumas ações sejam feitas. E eu vejo nisso o agro muito, muito bem defendido. Vamos lá, mas essa positividade toda que você está falando, que é o que a gente mais quer, é o otimismo para o nosso país, né? Eu estou aqui defendendo uma bandeira que é o agro, mas eu acho que o agro carrega o país nas costas. E sem agro ninguém come. Agora... E uma coisa que o mundo não para de comprar. Não para. Você pode parar de comprar minério de ferro. Começou a comprar comida, se você parar, tem guerra civil. Exatamente. Agora, a questão toda é a visão geral do Brasil em cima do agronegócio. Porque nós falamos números aqui que talvez quem tá no agro nos acompanhando está sabendo, mas para quem está de fora, a gente é o país que mais preserva, que tem mais reserva natural, 52% do território nacional, só usamos 7% da nossa área para plantar, um pouco mais de 7%, e todo mundo moendo a gente. Eu acho que está faltando, nós estamos aqui, o povo do agro se defendendo, mas eu quero saber aonde está a visão do brasileiro dos grandes centros urbanos em acreditar que nós somos, beleza, você falou aí, não vamos ter partido, né, vamos pensar no Brasil, vamos ver o que tem que fazer, mas cadê a visão em geral do Brasil para falar o agro é necessário, o agro é importante, vamos junto com o agronegócio? Eu sinto falta disso, nós sentimos falta disso. Olha, eu acho que você tem É vaidade da minha parte? Não, de jeito nenhum. Eu acho que você tem um governo hoje, por causa dessa guerra, e assim, por causa dessa guerra de rejeições, você tem um governo hoje cuja visão ideológica reflete a visão ideológica de uma minoria mesmo da população brasileira. Por exemplo, Israel-Hamas. Você acha que toda a população brasileira acha que Israel está errado depois de ter sido invadido e sofrido todas aquelas agressões, criança sendo degolada? A maioria da população brasileira é pró-Israel. Então, vou dar um exemplo. A maioria da população brasileira reconhece o agro e sabe que ter comida barata em casa é o primeiro item, né, para você ter qualidade de vida. A maioria da população é contra o aborto. A maioria da população é contra o aborto. Não interessa o que você acha. A maioria é contra. E já tentou gente, inclusive via Supremo, querer mudar um negócio. Você não foi eleito pelo voto direto. Deixa quem foi eleito pelo voto direto representar os seus eleitores. O que a gente tem que ter é a maior consciência política. O agro hoje tem uma força no Congresso monumental. Use essa força para defender suas bandeiras e cobre dos seus representantes que a defendam com vigor e com coragem. Mas um ponto importante, você falou da visão urbana. Foi no governo Bolsonaro que foi aprovada a legislação do FIAGRO.
em tempo recorde, 2 anos, já são 13 bilhões de reais sob gestão. A gente está colocando dinheiro do investidor, pessoa física, não é... Assim, quem investe comigo não é bancão. É CPF. É pessoa física, igual eu e você. Está tendo acesso a comprar fundo isento de imposto de renda que paga para você. Hoje, o nosso fundo, nós temos vários fundos, o que está listado em bolsa, qualquer um pode entrar na bolsa e comprar. A Ásia aqui é 11. Ele está a 9,19. Ele está pagando, em média, 12 centavos de dividendo por mês. Ele dá 15,98 ao ano isento. Qualquer um pode entrar. Você está ajudando a financiar o setor agro. E a gente tem um plano de vir esse ano com mais 2 fundos. Então, assim, nós somos uma gestora, tem várias outras. O agro hoje é uma realidade e eu acho que a grande maioria da população é totalmente consciente. Seria uma coisa até irracional. Mas é que se dá esse desejo tão massacrante de querer destruir, vocês são isso, aquilo, eu nem vou colocar os nomes que nos colocam aqui, porque tem cortes aqui do Agro 360 que a gente vê bombando na internet e entram os caras de sola aqui. Não entendo por que isso, cara, não consigo imaginar a vantagem disso. Eu acho que é pelo... Só prazer ideológico? Não, eu acho que é pelo passado do partido, que sempre teve ligações. Isso aqui é um fato, não é um julgamento. O partido, o PT, quando começou... ele começou com uma agenda que era muito de esquerda, então ele não tinha apoio de empresariado, e ele foi tendo apoio de quem queria reforma agrária, MST, olha a candidatura do Boulos para São Paulo. Ele tem uma filiação ideológica diferente. Notável. Só que assim, hoje é virtualmente impossível. Eu não sei se você lembra, em 2002, uma das plataformas era uma ampla reforma agrária. Hoje isso é impossível no Brasil. Existe hoje uma legislação que... A legislação no Brasil tem alguns problemas, mas em outros você tem direitos, né? Número de invasão de terra, por mais que tenha aumentado um pouquinho esse ano, é infinitamente menor do que era 20 anos atrás. Hoje, quando tem uma destruição de propriedade, por exemplo, como foi feita, né, lembra da Aracruz, da Suzano, que se quebrou, inclusive, anos e anos de estudo para desenvolvimento tecnológico, os jornais amplamente denunciaram, né, e eu acho que isso hoje é um fato. Eu acho mais. A gente está com uma dificuldade de entender uma coisa. A gente tem um governo hoje que é um tigre enjaulado. Ele é um governo hoje que não tem total liberdade de fazer o que quer. Pelo contrário, eu dei esses exemplos, vou voltar. Vamos acabar com a independência do Banco Central. Não vai. Vamos reverter a Eletrobras. Não vai. Vamos colocar o Manteiga na presidência da Vale. Não foi. Vamos acabar com o marco de saneamento. Então foi lá, fez o decreto. Numa manhã o Congresso, derrubou. Assim, não é assim. Não, isso não é ser otimista, isso é ser realista. Né? Agora, falando sobre esse otimismo todo aí, que é o que eu acho mais bacana, que, né, até repetindo aqui na entrevista que você deu, você fala de um país, um Brasil irreconhecível daqui 4, 5, 10 anos talvez. Me fala um pouco disso aí. Acho que pode ser em 5 mesmo. De novo, eu fiz toda aquela construção do cenário internacional local para dizer o seguinte: nós ainda temos um problema. Nós ainda devemos 20% do PIB a mais do que os nossos pares emergentes. Se a gente não descuidar do fiscal, e esse ano é um ano fundamental para o governo mostrar se é para valer ou não, se esse ano a gente tiver um déficit de 0,5% do PIB, 0,60%, não vai ser um problema. Nossa dívida está estabilizada. Não é o zero que gostaria, mas tem uma série de dispositivos que vão ser acionados para fazer contingenciamento de despesa, e a gente está num bom caminho. O Brasil vai explodir. Agora, por nossa conta, né? Porque... se a gente descuidar do fiscal, vai implodir. Por quê? Então, mas você está dizendo que a gente está realmente entre a cruz e a espada. Ou não? Olha, uma coisa. Não estou vendo o meio termo aí. O juro esse ano vai acabar entre 8 e 9. E aí a gente depende muito mais dos Estados Unidos do que da gente. Se o juro americano começar a baixar em maio, isso é uma dúvida que a gente ainda tem,
Há 6 meses atrás era impossível, o pessoal achava que os Estados Unidos iam entrar num caminho horroroso, a inflação começa a dar sinal de moderação, mas a economia americana continua muito forte. Então tem uma dúvida aí, se os americanos começarem a baixar os juros deles, o nosso pode ir para 8. Se não, o nosso vai para 9. O juro vindo de 13,75 para 9 já é uma coisa boa. Né? O crescimento de exportações que vai ter por causa do petróleo é uma coisa fabulosa. E eu já falei isso que vai transformar. Isso é irreversível. Vai acontecer. E em todos os países que isso aconteceu, trouxe muita renda e muito fortalecimento da moeda. E aí o que eu citei na outra entrevista. Não é que o real vai para 1 daqui a 5 anos. Eu quis fazer uma figura. Não teve gente que falou que se for para 15, for para 7, é o outro lado. Se o real for para 2, 2,5 daqui a 5 anos, a gente vai ter um problema de pouca competitividade dos nossos produtos. Aí você tem que pegar dinheiro, que você saldo comercial, e criar um fundo soberano, investir lá fora, comprar coisas lá fora, para desvalorizar a moeda de novo. Isso é um problema bom. Né? Então, assim, eu acho que o Brasil está num caminho fabuloso. Eu acho que o governo hoje, pelos constrangimentos que ele tem do Congresso de não ter o controle, é um governo sem maioria, é um governo de minoria no Congresso. E nada leva a crer que as eleições agora, no segundo semestre de 24, vão mudar. 65% dos incumbentes do prefeito, né, tendem a ser reeleitos no Brasil historicamente. Então o desenho não vai mudar. Vai continuar um governo de minoria. Então, o governo de minoria não consegue fazer tudo o que quer. Pelo contrário, não consegue fazer grande parte do que quer. Então, não acredito que esse governo tenha a capacidade de tirar a gente da rota. E mais, eu adiciono, queimando a minha língua pré-eleições. No ano passado, o ministro Haddad trouxe um plano, um arcabouço fiscal muito bom, que, ao contrário, ele empurra a gente na direção certa. Então, se isso for verdade, a gente daqui a 5 anos vai ser irreconhecível. Uma transformação, via setor externo, trazendo renda para a economia local e fazendo o Brasil ter um acúmulo de reserva internacional bárbaro. Isso em todos os países do mundo onde ocorreu, mudou o país. Agora, dá para estragar? Dá. E o número 1 é o fiscal. O número 1 é o fiscal. E tem que lembrar uma outra coisa que as pessoas esquecem. Em 2013, a Dilma tinha 65% de popularidade. Essa popularidade caiu para 30%. A gente estava no período de renda mais alta da história moderna da população brasileira depois do crescimento de salário dos anos Lula. E as pessoas tinham começado a voar de avião, comer picanha, ter TV, na época era TV plana, e 20 centavos de aumento de tarifa de ônibus provocou queima do Itamaraty, cerco a Brasília. O pessoal tem que tomar um certo cuidado. A gente não tem a consciência política de um europeu. Você vê hoje os tratores estão lá invadindo Bruxelas, fechando as ruas. Lá o pau quebra rápido. Mas todo mundo pode ter um ponto de fervura diferente. Mas se você ficar brincando, uma hora você encontra. Então, assim, eu acho que a população tem dado sinais muito claros de que ela é a população conservadora e que não vê mais o empresário, não vê mais o agricultor como inimigo. O inimigo é o governo. O inimigo é aquele que não te dá condições de competir, aquele que não te dá transporte público de qualidade, não te dá segurança na rua, aquele que deixa nego levar o seu celular embora e depois você solta no mesmo dia e aí te mata no dia seguinte. O governo que não te dá educação de qualidade, que não te dá saúde boa. Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro básico vê. Então, assim, eu sou muito otimista com o nosso país. Muito. O que não quer dizer que eu não veja os enormes problemas que nós temos. Mas se a vida não tivesse problema, não tinha graça, né? Exato. Só temos que pedir, pelo amor de Deus, rezar e pedir a Deus que só não atrapalhe a nossa vida, que acho que a coisa tende a andar, né? Eu confesso que tá melhor do que eu esperava. Maravilha. Quero te agradecer. A gente teria muita conversa pela frente. Fica aqui aberto o convite a hora que você quiser. A ZQuest, essa empresa, essa investidora. Gestora independente. A ZQuest, essa gestora independente dentro do mundo do financeiro, está vindo para o agronegócio. Seja bem-vindo. O agronegócio está de portas abertas para vocês aí e a gente quer ajudar e quer estar junto sempre. Muito obrigado. Pretendo voltar quando você me chamar. Tá chamado. Foi um prazer. E estamos construindo uma parceria entre Agro 360, a ZQuest e você, Walter, sempre de portas abertas aqui também, todo o seu time. E você que está nos ouvindo,
Se tiver qualquer dúvida, uma pergunta sobre cenário, sobre investimentos, através do Rafa aqui, a gente vai responder todas as suas perguntas, vai estar à disposição de vocês. O Instagram de vocês aqui é azequest_, tá aqui embaixo para você acompanhar. E mais uma vez, obrigado, Walter. Obrigado a você, foi um enorme prazer. É isso aí. Esse foi mais fé no Brasil, pessoal. Fé no Brasil. Boa, fé no Brasil. Vambora. Gostei daquela frase que eu vou... Agora é agro. Gostei dessa. Agora é agro. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Semana que vem estamos aqui de volta com mais um Agro 360. Até lá.